Amanhã, o presidente Lula pretende fazer uma manifestação sobre o dia 8 de janeiro de 2023. Eu vou fazer também uma análise de qual é a minha visão de 8 de janeiro. Quero lembrar aos meus seguidores que eu pretendia fazer história no terceiro ano do ensino médio, do clássico, no Colégio Bandeirantes. Inclusive, tinha escrito uma história de São Paulo para concorrer pelo colégio a um prêmio do quarto centenário e fui realmente premiado, mas não na categoria do ensino médio, mas na categoria de prêmio universitário, segundo lugar, apesar de ainda ser aluno do ensino médio. Uma história de São Paulo, publicada depois com o prefácio de Paulo Bonfim. Sempre gostei de história. Sou da Academia Paulista de História, substituí um professor meu, um grande professor de História, Eduardo Oliveira França, quando faleceu. E escrevi o Estado, a luz do direito e da história, a era das contradições, a era dos desafios. O que vale dizer, sempre gostei de história. Qual é a característica que um historiador tem que ter? Ver os fatos e não as narrativas. Todas as ditaduras vivem de narrativas. E mesmo nas democracias, os governos fazem narrativas para que os fatos sejam apresentados de maneira diferente do que efetivamente aconteceram. Mas a história posteriormente mostra quais foram os fatos. Stalin mostrava que era um defensor da democracia, era um assassino, um genocida. Hitler convenceu a juventude com os fatos que ele apresentava, ou melhor, com as narrativas que apresentava. Para mim, analisando os fatos, à luz da história, 8 de janeiro não foi, nem poderia ser um golpe de Estado. Um grupo desarmado, com estilingues, sem nenhum líder, como é que poderia ser considerado golpista? Quando as Forças Armadas do Brasil, mesmo no período em que Bolsonaro era o presidente, jamais deram o menor sinal de que pretendiam dar um golpe. E o próprio presidente Bolsonaro, quando era chefe das Forças Armadas, ele não ia chamar 2 ou 3 oficiais subalternos, melhor não subalternos, mas de patentes inferiores, e não, se pretendesse dar um golpe, falar diretamente com o alto comando do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, que são aqueles que poderiam auxiliar num golpe de Estado. E é evidente que nunca ele falou, é tanto que nos 800 páginas do inquérito não há uma conversa dele reunindo o alto comando da Marinha, do Estado ou da Aeronáutica para fazer. Então, a meu ver, foi uma baderna, igual a baderna que o partido do presidente fez, o governo Michel Temer, destruindo dependências do Congresso Nacional, o PT e o MST. E o presidente Michel Temer não puniu ninguém, que era uma baderna. Foi uma baderna de pessoas desarmadas, sem lideranças, que tinham noções, enfim, de protestos. Acho que, evidentemente, as Forças Armadas não entraram. Não há, na história do mundo, nenhum golpe de Estado sem forças armadas e sem armas. Nunca houve um golpe de Estado sem armas. De tal maneira que os fatos são esses, e não as narrativas que são apresentados. Mesmo a prisão do general Braga Neto, baseado numa mudança da jurisprudência do Supremo, ele dizia que, com base em delação premiada, não pode haver prisões. Mudou-se para prender o general Braga Neto e, evidentemente, ele não podia obstruir um inquérito já encerrado por ter conversado com o pai daquele que fez a delação premiada. Então, são esses os fatos que eu examino como um amante da história, autor de livros de histórias, membro da Academia Paulista de Histórias, ex-presidente e membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, e tem fundado ainda no século XIX, em 1894.
Algo, portanto, que é bom saber que essas comemorações são para uma narrativa de uma baderna que tinha que ser punida como baderna. Eu não tenho dúvida. Os próprios jornais, ainda na segunda-feira, um articulista da Folha de São Paulo dizia exatamente isso, que não houve, naquele momento, a possibilidade de um golpe. Não havia armas, havia estilingues e um batom que se diz que seria inflamável, mas que derrubou. Não houve nenhum tiro. Bastou que um pequeno contingente de militares prendesse 1.500 pessoas aproximadamente, sem necessidade de dar um tiro sequer. Uma narrativa, isso foi uma tentativa de golpe de Estado, porque sem armas, sem forças armadas não há. Mas eu queria fazer outras considerações nesse início do ano. Em primeiro lugar, é de que nós corremos um risco de ter inflação. Já começa a haver no mercado nacional e internacional reação a esse endividamento brutal. O Brasil gastou mais de 7% das suas reservas, em torno de 30 bilhões de dólares, ou seja, quase 200 bilhões de reais num mês para tentar segurar o dólar, e não segurou. E não segurou por um único aspecto, por uma única razão. É que não se confia na moeda, não se confia na política do governo, na área econômica. O governo corta gastos para o bem do Brasil e readquire a confiança daqueles que investem, daqueles que geram emprego, daqueles que criam empresas. Ou nós vamos ter, enfim, volta da inflação, como tivemos a volta das queimadas, como tivemos o aumento dos moradores de rua. Quer dizer, eu tenho a sensação que chegou o momento do presidente Lula pensar que o Brasil necessita não de políticas partidárias, mas de políticas para o bem do país. E se nós não pusermos as contas públicas em ordem, gastando o governo que ele pede emprestado, porque não tem, que derrigou o aumento da dívida, o Bolsonaro reduziu em 2% o endividamento externo, ele já aumentou em 4%, e 4% de um PIB de 2 trilhões e 100 bilhões de dólares, é uma monumentalidade, são mais de 500 bilhões de reais, que se transformados em 500 bilhões de segundos, seriam 15 mil anos. Eu tenho a sensação que isso nós brasileiros, que não interessa se ele é de esquerda ou de direita que está no governo, interessa que ele é o presidente do Brasil e teria que pensar no Brasil nesse momento. E se não acertar as contas públicas, nós vamos para o desastre financeiro, a volta da inflação, a falta de investimentos, os juros elevados para poder combater e não vai combater, porque só a política monetária, sem política fiscal adequada, nós entramos no campo da chamada dominância fiscal, em que a falta de política é de tal forma fiscal que não há política monetária capaz de conter a inflação. Então isto, enfim, no início do ano, em vez das comemorações de um golpe de Estado que não houve, que foi uma mera baderna, se o presidente Lula se dedicasse a ver como corrigir para que a nossa economia pudesse atrair investimentos, gerar empregos, fazer com que cresçamos, não em nível de um consumo, inclusive em que até as importações que vão ficando cada vez mais caras, com o dólar acima da meta. É evidente que me parece que no início do ano é algo que poderia o presidente refletir. Enfim, são algumas considerações que este quase nonagenário, daqui a um mês eu comemoro 90 anos, faço, não, enfim, com qualquer intenção, porque nunca fui político, ou melhor, fui apenas presidente de um partido político até 1965, quando o ato institucional, eliminando todos os partidos políticos, eliminou o meu, que era parlamentarista. Eu sou um parlamentarista teórico, defensor desde os bancos acadêmicos, nunca mais fiz. Fui apenas um professor universitário, um advogado, não mais que isso. Que sempre amou o seu país. E como cidadão que faz isso, apenas o exercício de cidadania,
sem nenhum interesse de natureza política, monetária ou de qualquer outra natureza, é que eu gostaria que aquele que é presidente do Brasil e não apenas um delegado do PT raciocinasse: se nós não corrigirmos o problema econômico brasileiro, nós vamos ter de novo a inflação. Na inflação, quem mais perde são os pobres. Esta é a razão pela qual a minha mensagem nesse início de ano, uma mensagem de que pressionemos, como cidadãos que todos os brasileiros têm de pressionar o presidente da República, qualquer que seja o seu partido, que nós consigamos fazer com que o Brasil possa voltar a crescer. E voltar a crescer com sustentabilidade. E que deixamos de apoiar ditaduras. Não tinha que se mandar para farsante, ditador, criminoso, genocida, que matou uma série de pessoas em prisões, que é Maduro, um representante da sua posse, da farsa que foi a eleição de Venezuela. E parece que é um momento de uma reflexão de todos nós brasileiros. Mas, principalmente, a reflexão deveria ser feita pelo presidente Lula.